Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e a proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareça a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em teu nome, Senhor, do seu bendito Filho Jesus, de nossa Mãe Maria, de Ismael e da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos dessa noite. O Evangelho no Lar. Trabalhemos pela implantação do Evangelho no lar, quando estiver ao alcance de nossas possibilidades. A seara depende da sementeira. Se a gleba sofre o descuido de quem lavra e prepara, se o arado jaz inerte e se o cultivador teme o serviço, a colheita será sempre desengano e necessidade, acentuando o desânimo e a inquietação. É importante nos unamos todos no lançamento dos princípios cristãos no santuário doméstico. Trazer as claridades da Boa Nova ao templo da família é aprimorar todos os valores que a experiência terrestre nos pode oferecer. Não bastará entronizar as relíquias materiais que se reportem ao Divino Mestre, entre os adornos da edificação de pedra e cal, onde as almas se reúnem sob os laços da consanguinidade e da atração afetiva. É necessário plasmar o ensinamento de Jesus na própria vida, adaptando-se o sentimento à beleza excelsa. O Evangelho no lar é Cristo falando ao coração. Sustentando semelhante luz nas igrejas vivas do lar, teremos a existência transformada na direção do infinito bem. O céu, naturalmente, não nos reclama a sublimação de um dia para o outro e nem exige de nós de imediato as atitudes espetaculares do heroísmo. O trabalho da evangelização é gradativo, paciente e perseverante. Quem recebe na inteligência a gota de luz da revelação cristã, cada dia ou cada semana transforma-se no entendimento e na ação de maneira imperceptível. Apaga-se nas almas felicitadas por essa bênção o fogo das paixões, e delas desaparecem os pruridos da irritação inútil que lhe situa o pensamento nos escuros resvaladouros do tempo perdido. Enquanto isso ocorre, as criaturas despertam para a edificação espiritual com o serviço por norma constante de fé e caridade, nas devoluções a que se afeiçoam, de vez que compreendem por fim, no Senhor, não apenas um amigo sublime que ampara e eleva, mas também um orientador que corrige e educa para a felicidade real e para o bem verdadeiro. Auxiliemos a plantação do cristianismo no santuário familiar, à luz da doutrina espírita, se desejamos efetivamente a sociedade aperfeiçoada no amanhã. Em verdade, no campo vasto do mundo, as estradas se bifurcam, mas é no lar que começam os fios do destino, e nós sabemos que o homem, na essência, é o legislador da própria existência e o dispensador da paz ou da desesperação, da alegria ou da dor a si mesmo. Apoiar semelhante realização estende-se nos círculos das nossas amizades, oferecendo-lhes o nosso concurso ativo na obra de regeneração dos espíritos na época atormentada que atravessamos. É obrigação que nos reaproximará do mentor divino, que começou o seu apostolado na terra, não somente entre os doutores de Jerusalém, mas também nos júbilos caseiros da festa de Caná, quando simbolicamente transformou a água em vinho na consagração da paz familiar. Que a providência divina nos fortaleça para prosseguirmos na tarefa de reconstrução do lar sobre os alicerces do cristianismo, sobre os alicerces do Cristo, nosso Mestre e Senhor, dentro do qual cumpre-nos colaborar com as nossas melhores forças. Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o vosso nome, Senhor. E venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-nos nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não tenha entrada em um espírito que tentasse impedir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sob os olhos do véu do orgulho, capaz de impedir os perceberes confessados a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim nos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, para serem atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto desencarnados, para que debaixo dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja frutificada em nosso meio. E no começo dessa nossa caminhada, pedimos, Pai, para que as bênçãos do vosso amor possam abrandar as forças da atmosfera que tomam conta da nossa região sul, trazendo um pouco de paz, harmonia e equilíbrio, para que as dores se amenizem, o sofrimento se apague, a fé cresça e o trabalho volte a edificar o coração de cada um deles aqui na terra. Que assim seja. Damos graças a Deus. Isso, já para da frente. Tá bom. Boa noite. Então a gente estava vendo a semana passada a respeito da terapia espírita. E a gente conversou um pouco a respeito de atendimento da terra e paz. A gente pode voltar a conversar sobre o assunto, mas dando sequência, a gente vai ver algo sobre a água purificada. Justamente esse termo água de mundo. Kardec, no Livro dos Médiuns, no capítulo 8, em que ele fala do laboratório do mundo visível, aquele capítulo ele é fantástico. Ele mostra como a espiritualidade trabalha a região, os fluidos, de uma maneira geral, no mundo espiritual. E no final do capítulo, ele faz algumas observações que são fantásticas. Uma delas é a respeito da água. E ele fala que das substâncias que mais se aproximam dos fluidos imponderáveis é a água, a mais simples. É a água que é de mais fácil magnetização. É a água que torna mais próximo o homem dos fluidos imponderáveis. E ele faz esse
essa exploração sobre como os magnetizadores atuam sobre a água, alterando a sua composição fluídica, levando saúde para as pessoas. E ele faz uma advertência muito grande, sabe? Quando está no fizinho, ele diz: a gente não esqueça que o nosso corpo humano ele é composto de mais de 70% de água. E vai ser atuando sobre essa água que está no corpo da gente que a espiritualidade pode fazer muitas operações e tratamentos de cura no nosso corpo. Então, eu acho muito bonito isso que Kardec fez, sabe? Porque no começo desse século tem acho que é japonês, é o Sana Ogo, japonês, em que ele mostrou o quanto as emoções humanas afetam a água. Acho que você já ouviu falar desse livro. Acho que vale a pena ler o livro, porque é um livro extremamente simples, mas com uma revelação magnífica e assustadora. Ele pegou várias amostras de água em várias circunstâncias e congelou elas, e o congelamento mostrava os cristais de água sendo compostos de formas harmônicas e desarmônicas. Então, ele pediu para os monges orarem diante da água, e os cristais são fantásticos, a beleza. Pede para que um roqueiro toque aquela pauleira diante da água, e você vê a coisa extremamente desarmônica, feia. Pede para que as pessoas pronunciem coisas negativas, os cristais também são todos desarmônicos. Pede para que a pessoa cante cristais harmônicos. Então são várias circunstâncias, sabe? E as pessoas olham para aquilo ali e acham que não tem fundamento, é só uma curiosidade. Aí eu pergunto para você, por que você acha que o que acontece no seu corpo quando você está fazendo uma prece? Se aquela água que está fora fica enriquecida e bela, imagina a água dentro do teu corpo. Como vai ficar? Imagina você quando está xingando, quando você está praguejando, quando você está com raiva, quando está com ódio, quando quer se vingar, quando quer fazer o mal. Como será que estão os cristais? Como ficaram os cristais de água no teu corpo? Aquele que quer fazer o mal é o primeiro que recebe o mal. E o mal fica com ele. Então é nesse sentido que eu acho que a gente tem que ampliar essa visão, não só como o Kardec falou, mostrando que a pessoa pode magnetizar aquela água para que se torne um objeto de cura, mas sobre esse dado científico que aconteceu agora. Porque as coisas falam do mesmo modo, com o mesmo objetivo, com a mesma via, com o mesmo destino, está entendendo? É a ciência, a filosofia caminhando juntos. Então, quando a gente fala essa água fluidificada, e quando a gente pede para que essa água seja fluidificada no começo da reunião, em benefício de todos, esse pedido sincero, que é feito em forma de prece, com fervor, e com esse sentimento de segurança íntima, porque eu tenho fé, porque eu entendo, e eu entendo porque eu estudei, compreendo e sei que aquilo vai acontecer. Entenda, um pedido desse nunca vai ficar sem resposta do alto. Sempre vai ter. Desde pequenininho, entende? Quando eu ia lá para a casa espírita, eu era um moleque, eu ia do meu avô. Toda vez que ia, minha mãe não podia ir, pegava a garrafinha, levava água lá para fluidificar. E a gente colocava as águas ali na mesa, enquanto era feita a palestra, e pedia para fluidificar. Então, eu cresci vendo isso, sabe?
comecei a estudar isso há muito tempo, entende? Compreender melhor isso, entende? E valorizar isso. Então é por isso que eu gostaria que vocês tivessem essa visão, para que vocês pudessem absorver não o líquido que está ali, mas a energia magnética que está registrada naquele líquido, que vai trazer saúde e equilíbrio do corpo. Não é que a água seja o único meio que acontece isso. No caso do Espiritismo é desse jeito, pela visão que o Espiritismo trouxe sobre a água, a importância dela, e por ser o objeto mais simples que traduz a materialização de forças empoderadas do mundo humano que a gente está vivendo. Porque na Igreja Católica, quando é feita a hóstia, que vai ser consagrada aquela hóstia, se você for ver no livro Libertação de André Luiz, não me lembro qual capítulo, mas é muito bonito ele falando que naquela parte do altar as energias negativas não chegam até lá. Existe uma divisória fluídica entre o começo do altar, que é liberado ao povo, e aquela parte que é onde estão os objetos do catolicismo, entende? Aquela parte não pega energia negativa. E o que é interessante, sabe? Ele descreve que o padre, que não está numa situação de boa sintonia naquele dia, ele tem um corpo espiritual enegrecido, mas ele não influencia em nada aquela parte luminosa, defendida do altar. E na hora que ele vai consagrar as hóstias, vem 3 entidades de uma elevação que André Luiz não sabe descrever, de tão elevados que eles são, sabe? E eles vêm, naquela hora fazem a oração e jorram grande quantidade de energia que fica retida naquelas hóstias. E depois as pessoas, quando vão receber essa hóstia, aqueles que vão doar para ela, também não estão preparados, também não têm um corpo fluídico positivo. Mas a energia negativa deles, ao pegar a hóstia, não contamina a luz da hóstia. E a hóstia, quando é colocada sobre a boca de cada um, somente 2 pessoas, aquela luz foi se alojar no coração delas. Todas as outras, a hóstia, ao tocar na língua, a luminosidade desapareceu. É importante a gente saber disso, porque essa água fluidificada que a gente está fazendo aqui é a mesma coisa. Eu sei, tenho certeza de que tem energia lá. E eu fico me perguntando, vocês estão se preparando para absorver essa energia no coração de vocês? Ou está sendo apenas um ato maquinal? Vai lá, toma água e vai embora. É aí que está a coisa, sabe? Essas 2 pessoas que receberam a hóstia, que essa energia alojou no coração, são pessoas que estavam contritas em oração, pedindo a Deus que, com fé em Deus, lhe queria receber aquilo que elas estavam precisando. Então, é nesse sentido de religiosidade que eu tenho que me comportar diante de um ato que é consagrado para o benefício de Deus. Então, é para isso que serve essa água fluidificada. Quando eu levava para casa aquela garrafinha de água que era fluidificada na reunião, minha mãe colocava ela no canto todo especial, sabe? E todo dia ela pegava um pouquinho daquela água, depois das orações dela, e dava para cada um filho de nós. A gente cresceu vivendo desse jeito, sabe? Quando eu estava estudando para minhas próprias essas coisas, fazer vestibular na faculdade, o tempo todinho, mãe, meu filho, vem cá, toma a sua aguinha fluidificada para você se preparar para o estudo. É desse jeito que a gente santifica o ato com a fé que a gente tem. Então, eu gostaria que vocês pensassem com carinho nisso. Porque no livro Os Missionários da Luz de André Luiz, existe
um relato lá que também é muito bonito, eu já trouxe para algumas pessoas aqui, que ele diz, é a respeito de uma reunião de materialização. Nessa reunião de materialização, André Luiz vai descrevendo, e ele descreve entidades próprias que tinham capacidade de trazer a pureza para o ambiente para que a reunião acontecesse. E era através do sopro deles, que eles purificavam o ar e as moléculas do ar, nesse delas a água, para que o ambiente ficasse livre de vibriões negativos em virtude da reunião que ia ser realizada, para prevenir doença durante o ato de materialização. Então, era um ato preventivo. Do mesmo modo que é preventivo, pode ser curativo. Então, quando a gente pede para que a sala de passe seja um ambiente santificado, é nesse sentido, sabe? Porque lá, mais do que em qualquer outro canto da casa espírita, é um ambiente que vai ser totalmente purificado, que André Luiz descreve isso no livro Mecanismo da Mediunidade, no capítulo a respeito de passe, e que você vai se banhar da energia salutar daquele ambiente. Eu já trouxe para vocês também uma mensagem de Kardec, que está na Revista Espírita, chamada Atmosfera Espiritual. E ele mostra nesse livro, nesse documentário dele, que os ambientes que a gente frequenta, a gente se impregna com as energias do ambiente. Se você vai num ambiente que não é bom, por mais que você esteja lá concentrado, não vou me contaminar com isso, esqueça, sabe? Esqueça. Porque você se contamina. Então, que vocês vejam essa mensagem de Kardec, porque a atmosfera espiritual da sala de paz é um ambiente por si só extremamente puro, e assim deve ser entendido, trabalhado e defendido pelo centro daquela casa que você está frequentando. Então, é a respeito disso tudo que a gente precisa ter uma compreensão mais ampla do que é essa água fluidificada, para que eu possa me beneficiar com isso. Eu oriento as pessoas, quando vier fazer o tratamento de passe, algumas trazem a garrafinha, sabe? Eu acho que as pessoas que estão mais comprometidas na sua saúde, essas é que devem mesmo trazer isso, porque põe fé nisso, sabe? Acredita porque a coisa acontece e a coisa é verdadeira. Do mesmo modo que você, quando vai receber o passe, compreenda que aquele ambiente saudável que está te impregnando, vai ser cada vez mais benéfico para você, com a energia do fascista que a espiritualidade está trazendo, que vai chegar ao teu campo magnético para que você seja beneficiado. Então, aproveita, porque esse é uma das formas mais diretas de você trazer a energia espiritual para o mundo material ponderado que a gente está vivendo. É essa água fluidificada. E eu queria que a compreensão de vocês a respeito disso fosse cada vez maior, porque quanto maior for, maior vai ser o benefício que vocês vão receber. Porque isso depende de cada um. O ambiente está aqui, está sendo preparado. A água está aqui, está preparada. Os passes espirituais estão aqui. Eles estão aqui trabalhando com a gente. O que precisa é a nossa fé. Sem a fé, nada disso funciona.
Se tem uma coisa que é padrão ouro, para que você receba uma influência positiva dentro da casa espírita, é a fé. No livro Os Domínios da Mediunidade, de André Luiz, quando ele fala a respeito de passes, ele faz uma advertência exclusiva, é um trecho desse tamanho, sabe? Magnífico que ele fala. Se em fé você penetra no ambiente, você recebe os passes, mas nada penetra em você. Então não pensa você que vai ser um ato mecânico que você vai fazer ali, que você vai estar beneficiado. Não é. Muitas vezes as pessoas usam mais de catarse o tratamento de passe de alma purificada do que propriamente o tratamento espiritual. Elas se colocam a uma altura de dizer, eu vou fazer aquilo porque isso vai sair de mim, entende? E é um processo íntimo deles, entende? Que eles mesmos jogam para fora aquelas coisas que não são lá muito boas, de acordo com o entendimento deles, entende? Mas que é o tipo da coisa, eles estão retirando o efeito, mas não estão tratando a causa. Tem um benefício transitório na catarse, para logo depois voltar tudo novamente. Então, entenda a água como um meio santo que Deus está proporcionando para a gente. Se você já leu o livro Nosso Lar, de André Luiz, tem um capítulo exclusivo sobre a água. E aquilo é de muita informação. Toda a água do nosso lar que é utilizada, ela volta por um rio para um lago, e antes de chegar lá para ser reutilizada, são as entidades mais sublimes do departamento da união divina que magnetizam a água em benefício de todos os habitantes do nosso lar. Para você ver a importância do que tem a água imponderável no mundo espiritual, que é a mesma importância que tem de nós aqui. Você saber se banhar, você saber se higienizar, você saber se colocar à altura de receber os benefícios que um ato tão simples pode trazer de saúde para o seu corpo. Sabe? Então, que vocês aproveitem, saibam usar e saibam se beneficiar dessa água. Igual a ostra. Igual a ostra. Deus não é pobre. Deus está sempre rico de fluidos para nos dar. Sabe? Deus sempre nos oferece em abundância. A gente não sabe usar. A pessoa preparar, se dedicar, entendeu? Para os passistas que estão aqui para receber aquela garrafinha, fazer a oração, entendeu? Para que aquela água seja purificada. Eu tenho certeza. Não tenho dúvida quanto a isso. Eu acho que se você quiser fazer um cristal de água purificada, é a mesma coisa. Sabe? Você vê a água, você botar a água antes, passar pelo passe e a água depois, eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Sabe? Existe eu vou te dar uma documentação a respeito disso. Sabe? E falando da água do corpo da gente, como eu falei, que ela é beneficiada. Você já me falou em máquina Kirlian, já? Fotografia Kirlian. Uma fotografia que vai fazer do nosso campo, do campo magnético da gente, você faz isso com Deus. Tem trabalho de casa espírita, eu já trouxe isso para você ver. Em que era feita a fotografia Kirlian digital, antes do passe e depois do passe, mostrando a diferença que existe naquelas pessoas que têm fé e que vão ser beneficiadas. Então, Deus sempre nos ajuda. O maior nosso problema é a gente querer se autoajudar. Você fazer e doar para um filho, um amigo, um amor que está doendo, a sua fé funciona. Eu vou te dar um exemplo disso aí no livro Ação e Reação, no livro Missionário da Vida da Noite.
Esse livro, quando termina uma reunião mediúnica, tem um rapazinho que é meio comprometido com entidades negativas, que ao sair da reunião, ele já saiu, já tem os 2 obsessores do lado dele, então já chegaram no nível. E esse rapaz, ele tem a região da sexualidade dele, os testículos, os epidídimos, próstata, entende? Todos eles comprometidos com o vivião fluídico, porque ele praticava sexo desregrado fora do lar. E é muito bonito André Luiz escrevendo isso, porque os próprios vibriões, eles destruíam a formação dos espermatozoides. Então, ele tinha uma baixa teor de espermatozoide por destruição desses vibriões. Então, quando ele sai, que André Luiz vê aquela situação, ele com 2 obsessores, os órgãos genitais todos comprometidos, e ele pergunta para o Alexandre, mas e aí? Eu já vi no mundo combater o bacilo da tuberculose, da sífilis, a gente tem remédio, e para esse negócio aí, que remédio vai ter? Aí ele fez, espera para você vai ver. Ele se dirige, quando vai entrar em casa, a casa está circundada por um fluxo de energia que os obsessores não entram. Eles ficam lá fora. André Luiz já acha aquilo estranho. Quando chega lá dentro, encontra a esposa dele. Uma católica. E vai dormir junto. E ao dormir, que ela se desprende, ela vendo a situação dele, ela faz uma prece para ele. E no momento que faz a prece, um jorro de luz entra e vai se alojar justamente nos órgãos sexuais dele, e grande parte daqueles vibriões são destruídos. É esse mecanismo de tratamento que ele explica para André Luiz que acontece. Ela não era espírita, mas ela era uma mulher que foi. Era uma mulher religiosa, era uma mulher que sabia ou não. Então não é o rótulo que faz a pessoa, mas o que tem dentro dela. Do mesmo jeito que ela fez aquela oração e aqueles vibriões fluídicos foram removidos, é o que acontece quando você tomava o fruto de Deus. O teu amor que você doou para ele, que está revestido naquela molécula de água, vai trazer benefício para ele. Vai curar? Não. Mas vai aliviar. É o que acontecia com a mãe, a esposa desse rapaz. Curou ele? Não. Mas estava aliviado. E é nesse sentido que Jesus pede para cada um de nós, quando diz que deixa o mandamento dele, que vos ameis uns aos outros como eles nos amou. Eu não estava questionando a religiosidade da pessoa, mas assim, de uma vez que é como se estivesse terceirizando a energização da água. A pessoa mesmo que estava assistindo Existe. não estava conectada. É o que eu falei aqui ontem, na semana anterior, isso aqui. O fluido, isso é prática científica, né? Você usar o fluido magnético do seu corpo para doar energia naquela água em benefício do outro. Isso existe. E é o que Kardec fala. No mesmerismo, independente da doutrina espírita, se você quer praticar isso, como eles praticavam naquele tempo, você pode cobrar por isso. Você está tirando o fluido seu. Você está comprometendo sua saúde. Você pode cobrar por isso. Não está dizendo que vai ter entidades no mundo espiritual ajudando. Não, você está tirando de você. Pode até ter entidades no mundo espiritual sem que você saiba. Mas o que vale é a tua intenção e o fato que você está fazendo. E aquilo que você acredita. Tem gente que é materialista que só acredita nisso. Trabalha assim e vai estar ajudando os outros. Isso não tem nada contra. Qualquer pessoa pode, por si só, por querer fazer o bem do outro, doar um pouco do que ele tem. É aquela frase do que a gente falou no Pequeno Príncipe. Aqueles que convivem conosco não vão sós, não nos deixam sós. Levam um pouco da gente, não. Deixam um pouco de si, um pouco de nós. Então, é isso aí, entendeu? Nossa convivência o tempo todo é desse jeito. Estamos agindo, interagindo constantemente, não só do ponto de vista humano, mas do ponto de vista fluido.
Entende? Aqui a gente trabalhando, falando, vocês se sensibilizando, se emocionando com isso, entende? A coisa ganha o mundo espiritual e acontece. Eu falei para vocês no livro Missionários da Luz, entende? O tratamento de passes começa quando a pessoa entra pela porta dentro aqui. Não é quando ele entra numa cabine de passe. É quando ele entra. Os trabalhadores do mundo espiritual já estão automaticamente beneficiando aqueles que são merecedores. Então, o passe água fluidificada tem que ser bem mais valorizado por aquele que está recebendo o tratamento na casa espírita. Porque é como ele está falando aqui, entende? Nessa fase de tratamento, entende? Ele é curador. Quando ele fala aqui em cima, é libertador, é extremamente positivo a coisa. Entende? Se a gente souber usar. Agora, se não souber usar, paciência. Então, você tem que compreender que você tem que colocar na situação de ser receptivo àquilo. Eu não estou querendo que vocês endeusem a coisa. Não é isso. Apenas entenda como a coisa se processa, tenha fé, confie e vá, faça, porque a coisa vai acontecer. Então, você está vendo aqui processo praticamente mecânico, físico, no mundo espiritual. Então, passe a água fluidificada. A gente vai ver agora um pouco sobre reunião de evangelização. Porque sem essa reunião, sem essa evangelização, isso aqui não vai funcionar. É fundamental a evangelização. E evangelizar é você aproximar você de Deus. É você reatar a sua capacidade intrínseca, íntima com o Criador. É você religar com Ele. Isso é evangelização. A gente precisa o tempo todo para se evangelizar. O tempo inteiro. Nas coisas mais simples da nossa vida, a gente precisa estar se evangelizando. Eu falo para você, para cada pensamento que eu tenho, existe uma lei de Deus na minha frente. Eu acho que no dia que você tiver um entendimento profundo disso, você vai ter mais cuidado com as coisas que você está pensando. Porque para cada pensamento negativo teu, há a lei de Deus aqui. E você vai ter que responder por isso. Para cada pensamento positivo seu, está a lei de Deus aqui. Você vai ser beneficiado disso. Quando Jesus falou para a gente, o primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu entendimento. Meu Deus, o entendimento é pensamento. De todo o teu coração, de todo o teu sentimento. De todo o teu espírito. Porque Deus, você só se relaciona com Ele por espírito, não é do ponto de vista humano, não. A situação humana são experiências que eu estou tendo para trabalhar o meu espírito. É por isso que Jesus fala depois em São João, Deus é espírito e espírito deve ser amado e louvado, está entendendo? Então você vai amar a Deus de todo o seu espírito. É seu espírito que vai ter que estar falando com Ele. Não é o homem que está aqui com seus preconceitos, com suas paixões, com seus vícios. Não. Isso nem chega até Deus. Não chega. Para você ver como não chega, foram 8 anos de André Luiz no umbral lá, sofrendo dia e noite. Entende? Deus estava vendo? Estava esperando ele tomar a decisão dele. Entende? E nesses 8 anos, você acha que ele pensou o quê? Tudo menos a evangelização dele. No momento em que ele concatenou a evangelização, e ele fala no livro que pedir para Deus não podia, tinha que ter um pai criador para poder ajudá-lo no desespero que ele estava. Então, quando ele se evangelizou, se aproximou de Deus, o Clarice estava lá. Isso serve para a gente. Então, você está se evangelizando no seu dia a dia para se aproximar de Deus e ter um espírito bom do teu lado para te instruir? Porque se você não estiver fazendo isso, paciência. Você pode passar por 10 casas espíritas, não sei quantas casas evangélicas, não sei quantos
ficar igreja que não vai adiantar de bolhufa para você. O exemplo que André Luiz dá na igreja é a mesma coisa que acontece dentro da casa espírita, entende? Que vai lá a mulher sendo obsidiada e vão de carro os espíritos lá, assim, aquela galhofa toda, e tudo por fora do carro, fazendo aquela baderna toda, entra na igreja do mesmo jeito, está entendendo? Junto com o obsidiado, participa da reunião da igreja do mesmo jeito, fazendo loroca, dizendo pidéria, entende? Apenas duas se evangelizaram no que o padre estava falando, ele estava só lendo, né? Ele não estava falando de coração, ele estava preocupado com outras coisas. Então, que a gente procure se evangelizar. E aí a gente tem que fazer um questionamento para a gente ver. Quantas vezes esse ano você já leu o Evangelho de Jesus? Você tem que se perguntar. Porque isso é um processo que é pessoal. Essa história de você dizendo, mas eu vou na casa espírita, eu faço reunião de evangelização, né? Eu já falei para vocês isso. Você quando vai estudar, está lá sentado, não estou dizendo em faculdade, está na escola, o professor está lá falando. Você está aprendendo? Não. Você está tomando conhecimento de algo novo. Você vai aprender quando você chegar na sua casa, sentar, for estudar, vai ler, vai ver o que o professor falou aquilo, como é que é isso aqui, entende? Por isso está aqui no livro, desse jeito, vou fazer exercício aqui para poder me capacitar. Isso, aí você aprende. Ficar aqui só, ou reunião de estudo de evangelização, dizer que está bem na fila, não está. Não está. Você vai ficar bem na vida quando você fizer por esforço próprio, sentar lá e estudar. Como uma pessoa faz para aprender na escola. E é como eu falei para você. Se você vê o professor falar, se você estuda, você se capacita e você passa naquilo ali, a chance de você reter aquela informação é só 30% no máximo. Agora quando você faz a prova, você ensina para os outros, você vai mostrar para os outros que você está aprendendo, a chance de reter é 70%. Então você pergunta, o que é que você estudou no Evangelho de Jesus? Porque tem que ter estudado alguma coisa. Entendeu? É para isso que serve a evangelização. Entendeu? Eu tenho para mim, e eu falo para vocês, todo ano eu leio os 4 evangelhos, estudando, pensando, analisando. E isso é bom, entendeu? Porque quando eu quero alguma coisa que eu estou estudando, já a coisa está ligada. Não, está ali naquele evangelho, está ali no Senhor. E assim serve para você fazer elo de ligação, né? Entre evangelização, entre filosofia, entre ciência. Porque você tem que trabalhar nesse sentido. Você não pode ficar só fixado em uma polaridade da vida que está trazendo a verdade para você. Isso não é bom. E polarizar as coisas nunca é bom. A gente tem que usar tudo que Deus dá ao nosso alcance. Então, que você participe de reunião de evangelização. Onde você vai ver o Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente faz aqui reunião no sábado, todo sábado a gente está fazendo aqui. Ele vai acabando, vai começando tudo de novo, entende? A gente vai sempre trazendo coisas novas, a gente vai sempre ampliando. Eu tenho aqui, desde 2005 que eu tenho, 2007, eu tenho o estudo do Evangelho, que à medida que eu vou estudando para falar aqui no sábado, eu vou salvando, né? Eu vou só acrescentando. Eu acho bonito e interessante, porque às vezes eu vou vendo coisas esse ano que eu estudei há 6, 7 anos atrás, e eu vejo como eu estou vendo diferente o conteúdo daquilo, sabe? E eu fico encantado. Quando eu vejo um troço, eu digo, puxa, quando é que eu aprendi alguma coisa? Eu estou vendo com outros olhos, então eu acrescentei alguma coisa aqui, sabe? Então que vocês estudem, pelo menos, durante um ano, eu leio o Evangelho de Jesus, é fininho, aquilo ali, sabe? Não é muito tempo. Se você pode até ler em família mesmo,
capítulo, alguma coisa, dialoga sobre aquilo lá. Não fique só restrito a essa reunião de evangelização. Isso aqui é o ponto de partida para que você faça em casa. Senão não vai dar certo a coisa. Não vai. A gente sempre falou que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Para reviver o cristianismo, tem que saber como é o cristianismo. Então você vai estudar os evangelhos de Jesus. Para ver como é que ele está sendo redivivo dentro da doutrina espírita. Senão, não dá certo. A gente está falando aqui de terapia, como se processa a terapia na casa espírita. É desse jeito, sabe? Não pensa que é só vindo que você vai ficar porque não. Você tem que fazer o esforço para você mesmo aprender alguma coisa com o seu suor, com o seu trabalho. Então, participe da evangelização. Joia. Tire suas dúvidas. Ótimo. Mas vá para casa e estude o evangelho. Porque senão você não vai estar fazendo o que é certo. E é como a gente está falando. A gente está falando de algo que é libertador, algo que é positivo. Então, o que a gente faça é isso. Então a gente joga purificado, uma é de evangelização e uma é de estudo. São coisas diferentes. De estudo é isso aqui que a gente faz. Estudo é uma das coisas que eu amo na minha vida. Sabe? Eu acho que nasci para estudar. Estudar e trabalhar comigo agora. Então, é uma paixão que a gente sente. Estudar é você colocar, é você dinamizar a sua razão. É você fazer com que o seu intelecto vibre no seu espírito. Sabe? Estudar é você querer aprender algo mais. Estudar é você não se conformar com aquilo que você é. É você querer ser mais alguém. É você querer agregar algo mais para você. E isso é o que te caminha na direção do progresso. Não existe progresso sem estudo. Não existe. Todo mundo diz que quer sair dessa vida melhor do que quando entrou. Não é assim que a pessoa fala? Todo mundo quer sair melhor. Pois sem estudo não tem como. Não tem como. É impossível a coisa. Eu vou te dar um exemplo dessa impossibilidade no livro Ação e Reação de André Luiz. Eu já falei esse exemplo e eu vou falar o resto da vida inteira, sabe? Porque ele tem uma informação maravilhosa. É a instrução do ministro Sanzio a respeito de ação e reação de uma pessoa que se mata. E eu gosto dos exemplos de André Luiz, que são assim, exemplos assim, retumbantes, sabe? Porque coisa pior do que a pessoa se matar. Pior do que se matar é você praticar um aborto. Pior do que matar só isso. É você matar um inocente que não tem condição de se defender. Entendeu? Esse crime aí é algo inimaginável, sabe? Então, uma pessoa que comete suicídio, o Santos fala, essa pessoa vai sofrer muito por ter não respeitado a lei de Deus, não respeitou. Ele vai sofrer, vai passar nas trevas, vai passar no umbral, vai passar por situações muito dificultosas na vida dele, mas vai ser tratado, vai ser resgatado, vai ser instruído, vai ser preparado, entendeu? Ele vai se capacitar no mundo espiritual para depois mergulhar na terra novamente. E se ele cometeu esse suicídio aos 40 anos, se ao mergulhar na terra ele não aprender coisas novas para viver no mundo social, quer dizer, ele não foi atrás de enriquecer com culturas para trazer na forma de sabedoria e vivida em sociedade. Se ele não fizer isso, se ele não estudar para aprender coisas novas e viver, quando chegar aos 40 anos, que ele vai passar pelo reflexo circunstancial da vida em que ele se matou, ele irá provavelmente cometer suicídio novamente. Isso quer dizer o seguinte: se você está aqui mergulhado na carne e você não estudar, você não for atrás de coisa edificante, coisa nova, para que você viva junto com a tua mulher, com o teu marido, com o teu filho, teu vizinho, no meio que você trabalha, se você não acrescentar coisas novas,
Você, quando estiver passando pelas provas e expiações, vai falhar nas provas e expiações e vai voltar para o mundo do mesmo jeito que você entrou. É por isso que eu amo reunião de estudo. Porque é isso que vai trazer riqueza para que meu espírito, tendo conhecimentos novos na vida, quando passar por situações dificultosas, eu digo, opa, isso aqui eu já sei como é que eu vou fazer, porque eu já li, é assim que eu tenho que proceder, tá entendendo? Ah, mas isso não está me incomodando, mas eu sei que vai incomodar, porque se não incomodar, como é que eu vou agregar coisas novas? Se não incomodar, como é que eu vou aprender? Às vezes eu vejo as pessoas pedindo para não passar por prova e por expiação. Como que não vai passar por... Então ela vai sair dessa vida do jeito que entrou? Impossível, gente. Todo mundo quer progredir, então a gente tem que passar por experiência. É na experiência que eu vou mostrar coisas novas que eu sou capaz de fazer, entende? Então eu vou sentir impulso para fazer coisa negativa? É lógico que eu vou, que tem muita coisa errada dentro de mim. Entende? Mas não é isso que eu quero mais para a minha vida. Vai ter vontade de matar um? Ah, pode até ter, tá entendendo? Mas não é isso que você quer. Então, estuda. Venha agregar cultura para que a sua sabedoria se consolide diante das circunstâncias da vida. Faz isso. Porque o beneficiado vai ser você, ué. Então sai dessa apatia. Trabalha e se educa. Porque educar é isso, entende? Faz parte da lei do trabalho. Lei do trabalho é fazer tudo que é útil, que vai trazer benefício. E estudo é isso, vai trazer o que é útil, o que é benefício. Se você não está trabalhando, fazendo coisa que é útil, que é benefício, entende? Você está entrando na ociosidade. E a ociosidade é uma das causas de suicídio. Está lá no livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta. Por que as pessoas ficam desgostosas com a vida e terminam se matando, filando sua própria existência? Aí ele fala, saciedade, ociosidade e falta de fé. Saciedade é a pessoa que nunca está satisfeita, ela quer sempre mais, sabe? Se come um prato, está pouco, ela quer mais um prato meio. Se tem uma roupa, é pouco, ela quer 10 roupas daquilo ali. Um sapato é pouco, ela quer 50 sapatos. Então, isso é saciedade. Ociosidade é você não fazer o que é útil. Você não está vendo assim. Entenda, não é só você ficar olhando para o tempo passar, não. Você voltar no TikTok, agora não é no TikTok, entende? O que é que tem de útil aquilo ali? Entende? O que você estiver fazendo, você pergunta para você, o que é que isso aqui está sendo útil para mim? Porque se não estiver sendo útil, você está sendo ocioso. Você quando está vendo filme que não está trazendo nada de bom, pode até não estar trazendo nada de ruim também, mas se não traz nada de bom, é a mesma porcaria, você está perdendo tempo. E olha que o tempo na vida da gente é pouco. Quando está ficando velho, cara para trás, puxa, mais como o tempo passou. Não é assim, não, velho? Passa aqui, a gente tem que ver a coisa, a gente está um cara careca aqui, ó. Então aproveita o tempo. Vá trabalhar, vai estudar, sai da ociosidade, vai atrás de coisas que vai te trazer peso para a tua personalidade se edificar naquilo, sabe? Porque é nisso que vale. Vê se o obsessor vai ficar perto de você estudando. Disse, vai. Eu quero ver. Porque se ele ficar, não é obsessor, ele vai estar querendo aprender coisa contigo, tá entendendo? Então, você quer se libertar dos seus impostos? Então pega o banco e vai estudar. Quero ver se está pegando. Vai fazer o que é útil? Duvido que vai fazer o que está pegando. Kardec pegou um caso desse, entende? Está lá na revista Espírita. O cara ficava escrevendo na parede com o dedo, tão fascinado que estava. E levaram para Kardec. Ele disse, olha, vocês trabalham em quê? Eu trabalho na roça. Então tá bom. Dá uma estadinha para ele, ele vai te acompanhar na estrada. Para só ocupar o dedo dele na parede, sabe? E foi assim que foi feito. Né? E aos poucos, Kardec colocou aquela pessoa para trabalhar, levou higiene para a família dele, evangelho, coisa e tal, foi trabalhando, e a obsessão acabou. A gente fala para vocês, entende?
Os 2 primeiros tratamentos para qualquer obsessão é higiene e laborterapia e trabalho. Sabe? Então vai estudar, que não tem coisa melhor para você do que isso. E estude. Quando estiver ruim, sendo perturbado nos seus estudos, é simples. Você vai ler em voz alta, sozinho. Todo mundo está ficando doido, tão bêbado. Leia em voz alta. Aquilo ali é importante, porque ajuda você a manter a fixação da cura. Porque eles vão perturbar de tudo que é jeito para você não ir atrás de estudo. De tudo que é jeito vai perturbar. Vai ser os outros que vão bater na tua porta, vai ser outro que vai te encher o saco, é telefone que toca, não interessa. Vai estudar. Vai. Já? Estava começando a me empolgar. Eu ia falar que você estuda deixando o celular fora do barco. Né? São coisas assim que. Isso é orientação de neurociência, para você manter o foco. Tem 2 coisas na sua vida que dependem só de você. É o que está no foco e o controle da tua vida, do que você está fazendo, que é o seu comportamento. Essas 2 coisas, só você é você. Você foca no que quer e se comporta do jeito que quer. Então, quer estudar? Quer. Então, vou manter o foco ali, vou tirar as coisas que distraem o foco, porque foco é eu saber tirar as coisas de lado. Não ficar olhando só para o canto, sabe? Então, deixa o celular fora, deixa tudo fora, senta, estuda, lê, por quê? Porque é assim que você vai evoluir. Para que com cultura você tenha a sabedoria de fazer o que deve ser feito. Muita paz a Deus. Façamos nossa prece aos amigos que ainda não conquistamos. Deus misericordioso, que a tua bondade se estenda sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, em particular os amigos que ainda não conquistamos. Bons espíritos que tendes por única ocupação fazer o bem, interceder comigo pelo alívio deles. Fazei que eles brilhem diante dos olhos do raio da esperança, e que a luz divinos esclareça acerca das imperfeições e os conservam distantes da morada dos bem-aventurados. Abrir-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurar, para que se lhes acelere o adiantamento. Fazer-lhes compreender que os seus esforços podem encurtar a duração de suas provas. Que Deus, em sua bondade, nos dê o entendimento da fraternidade e que nos fortaleça para preservarmos juntos nas boas resoluções. Essas palavras em passado de benevolência possam suavizar as penas, mostrando que nos compadecemos com o seu sofrimento e que lhes desejamos toda a felicidade.